Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí o pós-jogo do empate entre Vasco e Fortaleza, 3-3 em São Januário. E na disputa de pênaltis, o Vasco se classificou com Léo Jardim defendendo o último pênalti do Kevin, jovem aí, né, venezuelano, que brilhou naquele empate contra o Boca Juniors. Mas novamente o Fortaleza vive o drama da disputa de pênaltis, né? Após aquela derrota na final da Sul-Americana, um dos dias mais tristes aí da história do Fortaleza. Hoje, novamente, o Fortaleza até jogou bem, criou chances, esteve na frente do placar duas vezes, mas aí na decisão dos pênaltis acabou perdendo novamente e está eliminado. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Jardim acabou aceitando e o Fortaleza fez 1-0. E aí, depois, né, o Vasco até conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo a partir do momento em que começou a usar um pouco mais o meio-campo, principalmente o Payet, que é um jogador que, quando é acionado, né, um jogador que faz muita diferença. Depois teve esse pênalti, né? Muita dúvida, né, com relação ao pênalti, mas o Pereira Sampaio foi chamado pelo Rio para ver o lance no VAR. Aliás, Elton, daqui a pouquinho o nosso Carlos Eugênio Simon vai falar dos lances de arbitragem, porque eu não sei se o lance era conclusivo ali com a imagem. Mas foi bom que o Vasco conseguiu empatar rapidamente ainda no primeiro tempo, né, Elton? E justamente por conta desse pênalti, né, que o Verratti bateu muito bem, só que o Vasco cometeu alguns erros defensivos, né, que deixou o jogo muito aberto, né? A escalação, inclusive, do Paiva, né, que faz esse papel de interino, colocando o João Vitor como lateral direito, né, um zagueiro atuando como lateral direito ao lado do Maicon. O Fortaleza explorou muito esse lado do campo, né, principalmente com o Breno Lopes e o Felipe Jonathan, que exploraram muito bem o lado direito da defesa do Vasco. Fortaleza até conseguiu, né, no segundo tempo ser melhor, e a gente está vendo aí o gol do Lucero. Lucero recebendo dentro da área, aliás, uma jogada realmente que mostra, né, como a defesa do Vasco estava vendida nesse jogo, principalmente o Maicon pelo lado direito, muito vaiado pela torcida do Vasco. O Fortaleza aproveitou muito bem, mas aí, Edu, entrou o Payet no jogo, entrou no sentido de incorporar mesmo o que a partida pedia, né? Porque o Payet, obviamente, começou como titular, ele faz essa jogada. O Pumita, esse sim, entrou no segundo tempo, fez o cruzamento pro gol do Verratti. Olha o passe. E aí o empate novamente aconteceu. Espetacular, né? E depois o Piton acabou fazendo o gol. E aí, essa virada, né, pro Vasco, que a torcida carregou o time depois das substituições, né? Dobra de laterais, o time do Vasco começou a usar muito os lados do campo. O Fortaleza é um time que não desiste, né? O Hércules entrou no segundo tempo, acabou fazendo gol e aí levou a partida para os pênaltis, Edu. E aí a gente viu, pelo menos, eficiência de quase todos os jogadores, né? Até a última cobrança, o Fortaleza, de novo, vive esse drama dos pênaltis, como foi na final da Sul-Americana. Acabou sendo eliminado nos pênaltis e o Vasco consegue passar por um adversário muito difícil e chegar às oitavas de final. E a gente viu ali quase que o Fortaleza vira nos acréscimos, né? O Léo Jardim fez uma defesaça, realmente. E aí a gente tá vendo a sequência, todo mundo acertou tudo, até a última cobrança do Fortaleza. O Kevin Andrade acaba parando no Léo Jardim, personagem fundamental. Um Fortaleza que está empatando muito, né, Elton? Nos últimos 7 jogos foram 6 empates. Claro que um teve sabor de vitória, que foi contra o Boca, na Bombonera, no final. Mas foi melhor o Fortaleza, na sua opinião? Ou a raça que o Vasco acabou demonstrando quando o Fortaleza faz 2-1, meio que equilibrou a partida, que os números não mostram? Um desses empates foi justamente contra o Vasco também, no jogo de ida, 0-0 no Castelão, que permitiu aí essa partida ir para os pênaltis por conta desse outro empate por 3-3, né, Edu? O Vasco não fez um grande jogo, e a gente falou, né, da montagem dessa equipe que o Rafael Paiva acabou colocando em campo, colocando o João Vitor como lateral direito, com 2 no banco de reservas que entraram no segundo tempo, inclusive, né? Ele colocou o Pumita no próprio lugar do João Vitor, colocou o Paulo Henrique no lugar do Adson.
Então, acabou fazendo a dobra de laterais por ali. A defesa do Vasco muito exposta, principalmente quando o Fortaleza subia a marcação, né? E aí o Maicon acabou sendo uma figura realmente de destaque, principalmente negativo, né? Por conta dos erros de saída de bola. Um dos erros, inclusive, gerou o primeiro gol da equipe do Fortaleza. O Vojvoda tem rodado um pouco o elenco, porque o Fortaleza tem 3 competições nesse período, né, Edu? Teve esse jogo da Copa do Brasil, tem um jogo no domingo contra o Sport pela Copa do Nordeste, e depois joga pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana para tentar o primeiro lugar, né, e garantir vaga direta às oitavas de final. Então ele acabou rodando um pouco o elenco, deixou o Pikachu no banco de reservas, o Kevin Andrade, né, também acabou entrando no segundo tempo. Muitos jogadores que poderiam ser titulares, né, o Machuca, o Hércules, o Moisés, esses acabaram entrando no segundo tempo. Ele colocou uma espécie de 4-4-2, né, deixou o Marinho um pouco à frente junto com o Lucero, o Breno Lopes por um lado, o Pochettino, né, saindo do meio para a ponta, tentando confundir essa marcação da equipe do Vasco. Foi ligeiramente melhor, mas também não foi um Fortaleza que a gente esperava. Foi um Vasco abaixo, um Fortaleza também. Com os dois abaixo, o Fortaleza teve talvez mais domínio do jogo em partes dessa partida em relação ao Vasco. Que quando colocou o Payet no jogo, quando o Payet saiu daquela zona de jogar entre os volantes do Fortaleza, buscar o jogo atrás e passar a jogar próximo do Verratti, próximo da área, ele rendeu muito mais e aí acabou sendo decisivo para o resultado no tempo normal, né? E também fez sua parte, obviamente, na disputa de pênaltis. Não foi um grande jogo do Vasco, mas também não foi um grande jogo do Fortaleza, mas emoção não faltou, viu, Edu? Não. O jogo de 6 gols, né? O Vasco, treinado pelo Rafael Paiva, que era da base, está se despedindo porque o Álvaro Pacheco, que estava no estádio, vai assumir o comando da equipe, o português da Boina. Aliás, muitos torcedores de Boina em São Januário hoje. Bom, o Vasco, depois da saída do Ramon Dias, conseguiu vencer no Brasileirão, né? Só tinha vencido o Grêmio no começo, venceu o Vitória e agora consegue avançar para as oitavas da Copa do Brasil e acabar com uma maldição. Dá só uma olhada, porque o Vasco estava parando na terceira fase, todo ano. Olha só. Na segunda fase, melhor dizendo, né? Não chegava na terceira fase. Então, 2022 foi assim, 2023 também, e agora em 2024, então, avança às oitavas de final, depois de 3 anos. Festa compreensível em São Januário. E eu lembrei muito do Lucas Piton, a gente vai falar já da importância do Payet, a assistência dele espetacular, né? No terceiro gol. E como faz assistência, né? Ele fez falta para o time. Agora, o Elton, o Lucas Piton já tinha sido o cara contra o Água Santa, né? Eu falei, olha lá, bateu de novo, o raio caiu no mesmo lugar. O Lucas Piton avançando, fazendo o Vasco avançar na Copa do Brasil, jogador de destaque do Vasco. E não é de hoje, viu, Edu? Acho que desde que chegou o Vasco tem sido destaque dessa equipe. Aquela campanha irregular que o Vasco escapou na última rodada da Série A do ano passado, ele foi um dos destaques do time. Ele conseguiu melhorar muito a questão defensiva, porque é um jogador, né, que tem essa vocação ofensiva, um jogador que vai mais além de fundo, que tenta finalizar, mas que muitas vezes quando o Vasco jogava com linha de 3, né, ele tinha liberdade, mas quando tinha uma linha de 4 jogadores ele precisava recompor um pouco mais, como foi o caso desse jogo contra o Fortaleza, né? O time jogou com uma linha de 4 defensores, ele teve muita liberdade para jogar pelo lado esquerdo, o Esforça, né, que fez a função de segundo volante, dando esse apoio por ali também, hora protegendo, hora fazendo essa triangulação com o David, né? David não fez uma grande partida, é aquele jogador de atacar a profundidade. O Piton fez muito mais isso, né, do que o próprio David, mas não é de hoje, né? É um jogador que a gente já sabia que talvez o Corinthians sentisse falta de um jogador assim, né? E ele vai mostrando no Vasco que é esse jogador que se esperava dele. É claro que o conjunto ainda precisa melhorar muito. É lógico que quando o Ramon Dias tentou montar uma equipe, né, privilegiando um pouco mais os lados do campo, ele teve um pouco mais de destaque. Defensivamente melhorou bastante, como eu falei, mas precisava, né, ter uma equipe mais equilibrada para que o futebol dele também fosse mais equilibrado. Então acho que nesse momento de instabilidade do Vasco, né, que não fez uma grande partida, ele chama a responsabilidade também e acaba sendo um cara decisivo, como foi o Payet, como foi o Verratti. Acho que esses dois carregam o Vasco, né, nesse momento, mas tem alguns coadjuvantes importantes também, acho que o Piton é um deles.
O Vasco com o Sforza, com o Galdames, ali compondo o meio de campo. O que eu sentia, em alguns momentos, o Fortaleza conseguia chegar com alguma facilidade e trocar a bola ali com facilidade, ali passando o meio de campo. Tá faltando uma marcação mais forte do Vasco, né? Eu acho que falta um pouco mais de organização. A gente vai ver como vai ser o trabalho do Pacheco, que eu acho que é um cara que vai privilegiar muito, né, esse sistema defensivo, esse mecanismo de defesa, né, do Vasco, que acho que não vai ter o Maicon e o Léo, por exemplo, né? Acho que são... eu acho que essa dupla vai ser mexida. Talvez até o Léo permaneça, mas o Maicon muito difícil, Edu. Não é um jogador que para jogar com linha alta, não é um jogador que é para, quando o time pressiona, né, no campo de defesa, ele ter a qualidade para saída de bola. Talvez funcione um pouco mais naquele jogo físico, de segurar um centroavante, no jogo aéreo, mas eu acho que esse sistema vai ser modificado. Assim como o João Vitor, né, que pode ir para a zaga, inclusive, é zagueiro, né, jogou como lateral, pode fazer essa função um pouco melhor do que o Maicon, e aí colocar um lateral de ofício, né? Eu acho que o Fortaleza conseguiu explorar isso muito num contra um, né? O Marinho conseguiu ganhar alguns duelos individuais. O próprio Breno Lopes, em algumas oportunidades também, ganhou duelos individuais. O Lucero, né, no gol que ele acabou marcando, ele deixa o Maicon na saudade. O Maicon vai fazer esse bote na intermediária, ele consegue colocar a bola entre as pernas do Maicon, avança, depois entra na área para finalizar, chega à frente do Maicon. O Machuca, quando entrou também, ganhou alguns duelos individuais em cima do Maicon. Então acho que esse mecanismo defensivo, né, do Vasco, que vai precisar ser ajustado, vai passar também por mudança de peças. E eu acho que não é esse time, né, que o torcedor do Vasco viu no São Januário, que vai ser o time que vai continuar a temporada 2024. Pois é. O Álvaro Pacheco, a gente vai ver daqui a pouquinho ele lá em São Januário, com sua boina, sua barbinha, o português que fez um bom trabalho no Vitória de Guimarães, classificando o time em Portugal para a Conference League, né? Bom, o Vasco aguarda o sorteio da CBF para saber quem vai pegar nas oitavas de final, né? Bom, Payet, fundamental. O cara foi importante contra o Vitória. Ô, Elton, e é engraçado que no primeiro tempo, teve um lance que ele cai e consegue recuperar a bola, mas você via que ele não estava com aquele ritmo de jogo. Teve uma outra falha também, que ele não está acostumado a fazer. Mas aí, a hora que acalma, ele olha, é uma tacada de sinuca, né? A assistência espetacular. É um grande jogador que a gente está tendo o privilégio de ver aqui no Brasil, Elton. Você falou maestro, né, Edu? Chefe da orquestra. Chefe da orquestra, né? Gostei do sotaque. Aí seria... um baiano, um franco-baiano, né? Diria. Mas acabou sendo realmente o regente, né, do meio-campo do Vasco. E aí, meio-campo, leia-se também ataque, né? O meio ofensivo, um meio atacante, um cara que jogou próximo do Verratti no segundo tempo. Eu vejo o Payet jogando muito mais próximo, né, de um centroavante do que necessariamente do volante, Edu. Eu acho que não é por conta só da capacidade dele de achar um companheiro no último terço para uma finalização, ou ele mesmo, né, finalizar para o gol. Mas também essa questão de fugir um pouco dessa zona do campo, onde fisicamente ele acaba sofrendo bastante, né? E muitas vezes tendo que dar combate também na intermediária defensiva do Vasco. Então acho que quando ele joga próximo do atacante, dos pontas, ele consegue achar espaços que poucos acham no futebol brasileiro. Por isso, no segundo tempo, eu acho que quando ele jogou próximo do gol, ele rendeu muito mais. E conseguiu, né, ser decisivo para que o Vasco levasse a partida para os pênaltis. Acho até que levaria nos 90 minutos, né, se não fosse a defesa do Vasco também, deixando espaço para o Hércules finalizar, né, dando muito espaço realmente para o ataque do Fortaleza. Então acho que ele acaba sendo, de novo, né, um cara importante para essa equipe. A gente falava da temporada 2024 seria importante para ele do ponto de vista físico. Ainda é uma temporada que para ele vai ser desafiadora, né, com tantos jogos. Teve essa paralisação que talvez tenha favorecido um pouco o descanso, né, mas vai ser desafiadora para ele também. O Vasco segue na Copa do Brasil, no mínimo mais 2 jogos, né, além, obviamente, do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é um jogador que, quando atua ali numa faixa mais curta do campo, ele consegue ser decisivo. Isso não significa que ele não tenha que ter o comprometimento defensivo, que não tenha que ser um cara que, quando o Vasco sem a bola, precise recompor, porque é um jogo coletivo, ele vai precisar ajudar bastante, mas com fôlego,
principalmente quando o Vasco tem a bola, ali naquele setor do campo, principalmente onde ele atua no segundo tempo, ele acaba sendo realmente fundamental, e foi, né, nesse jogo contra o Fortaleza. Ele dá assistência pro gol do Piton, e também é quase uma assistência, porque o segundo gol do Verratti no jogo, ele acha o Piton para fazer o cruzamento, e aí encontra o Verratti no meio da área, né? De cara, a gente viu o Michael, que você lembrou bem, destacou, ele dá uma pedrada que dá origem ao primeiro gol do Fortaleza, e a torcida começou a pegar no pé dele, né? Já começou a vaiar quando ele pegava na bola. Então, o Michael realmente não foi bem nesse jogo e ficou marcado ali pelo torcedor em São Januário. Até tentaram aplaudir alguns ali na sequência, né? Mas, falando futebol, falando da história do jogo, né? Logo de cara, você falou, o Léo Jardim aceita o gol do Marinho. Eu acho também que era uma bola defensável. Só que aí vem a história, vem os 90 minutos. Nos acréscimos ele faz uma bela defesa e nos pênaltis sai como herói. Não dá para prever o que vai acontecer, né? Mas conseguiu revirar o cenário do jogo o Léo Jardim, né, Elton? E o João Ricardo tomou um gol parecido, né? O gol do Piton foi bem parecido com o gol do Marinho, né? Inclusive passando por baixo ali do goleiro do Fortaleza. Acabou sendo, depois desse gol, Edu, um cara importante, né? A gente viu ali pelo menos 5 defesas importantes que o Léo Jardim fez no jogo, além do pênalti, né, defendido na disputa. A gente viu ali que o Marinho é um jogador que pouco usa o recurso da perna direita, né? Tava, obviamente, o defensor do Vasco à frente do Léo Jardim, a bola veio muito rápida por baixo, mas é um goleiro que recentemente foi convocado para a seleção brasileira, né? Então, a gente sabe que ele tem muita qualidade, mas durante o jogo acabou sendo importante também. Na disputa de pênaltis nem se fala, né? Todo mundo acertando, ele acabou sendo um cara decisivo. E ainda, né? Talvez ali exceção nessa defesa do Vasco, quando se fala em segurança, né? É óbvio que um goleiro sofre muito quando um sistema defensivo não funciona, ele acaba sendo mais exigido, ele acaba sendo exposto muito mais. Mas eu acho que o índice de acertos dele é bem maior e por isso ele tem crédito com o torcedor. Mas não dá para ficar sofrendo o tempo todo, né? Acho que o sistema defensivo precisa estar mais ajustado para que ele possa contribuir cada vez mais e ter mais confiança, né, para liderar essa defesa do Vasco. Léo Jardim, que além de tudo é um bom tradutor para o Payet, né? Porque jogou no futebol francês e fala muito bem. Será que o Simon fala francês também? Bom, quero saber do Marinho. Foi pênalti. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde novamente o Fortaleza vive aí o drama dos pênaltis e perde na disputa das penalidades máximas. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.